o treinamento de secretaria, que será conduzido pela Bruna e pelo Gustavo. Então, podem começar. Que moça simpática é essa que falou agora? É? Não achou? Nem parece, vai ser acompanhado da gente. Né, Oi, menina? amores. Eu sou a Bruna, o que está comigo é o Gustavo, nós somos secretários de vocês, distritais, e nós estamos aqui justamente para dar todo o apoio, todo o carinho, a força que vocês precisam nessa gestão. A gente vai dividir esse treinamento em duas partes. A primeira é comigo, a segunda é com o Gustavo. E a primeira parte é mais sobre a secretaria como um geral, e a segunda parte é uma secretaria mais voltada para relatórios e a parte burocrática, que é com o Gustavo. Bem, gente, falando um pouquinho sobre a secretaria, é muito importante o cargo de secretaria dentro do clube. Obrigada, mozinha. É muito importante a secretaria dentro do clube, porque é ela que dá toda a organização dentro do clube. Porque nós somos uma instituição muito grande, somos uma instituição internacional. E como toda instituição, nós temos a parte burocrática, nós temos regras e temos procedimentos também. E é uma responsabilidade muito grande a gente levar o nome do Rotary em tudo que a gente faz. Então, querendo ou não, o secretário ele está ali justamente para garantir que essa burocracia está sendo feita, para comprovar tudo que é feito dentro. Então, é muito importante o papel do secretário dentro do clube. E com isso vem as responsabilidades um pouco mais, digamos que, cansativas, porque elas são repetitivas, mas não são burocracias de outro mundo. Não é nada fora do conforme. A secretaria nada mais é do que manter a organização dentro do clube. Não é um bicho de sete cabeças, igual parece. A questão é simplesmente organização e procedimento. Dentro do clube, o secretário, toda reunião, ele é responsável pela ata, que é quando a gente deixa registrado tudo o que acontece durante a reunião. Por que essa ata é importante? Porque, digamos que na reunião de hoje, a gente discutiu sobre um projeto, deram ideia de um projeto, e esse projeto não foi para frente. E aí, depois de 3 meses, alguém fala, nossa, e por que a gente não faz aquele projeto que foi sugerido 3 meses atrás? Então, a gente pega a ata justamente para ver o registro, ver tudo que estava sendo falado sobre esse projeto para retomar. Então, a ata nada mais é do que a comprovação do que foi falado em reunião. Mesmo não sendo usado depois, é a comprovação que o clube precisa de tudo que é feito. Então, a ata é feita toda a reunião, com tudo que foi falado durante a reunião, é um documento, então ele tem que ser escrito em terceira pessoa, ele tem que ser escrito em uma página única, ele não tem parágrafos, ele não tem espaçamento no começo de uma linha e outra, ele é um texto corrido, justificado, justamente com o que aconteceu durante a reunião. Em primeiro momento, o secretário informou que a ata está disponível, foi falado sobre o projeto tal, que vai ser realizado no dia tal, com tal detalhe. É uma transcrição do que aconteceu. Ela é importante tanto para a gente retomar coisas que aconteceram dentro do clube, mas ela também é importante para registrar o que foi falado. Então, a ata ela é escrita pelo secretário ou para quem esteja o substituindo na reunião, e ela é levada para o clube. O clube lê, aprova, porque às vezes pode acontecer, gente, o secretário é humano, às vezes anotou alguma coisa errada ou ficou faltando algum assunto. Então, é muito importante levar essa ata para o clube depois. E aí, o clube não tendo erro, não tendo nenhuma ressalva, ninguém falou nada, o presidente assina, o secretário assina a ata e essa ata fica salva na nossa pasta. Além da ata, é muito importante ter a lista de frequência, que é quando a gente vê se os associados estão na reunião, como eles estão indo, se estão faltando muito, quais associados são ativos, quais não são. Esse controle, ele é feito com a lista de presença. Então, junto com a ata, logo embaixo a gente gosta de colocar uma foto da reunião, porque ali fica mais fácil da gente ver quem estava, e embaixo a lista de participantes. Além disso, é muito importante para o secretário manter esse controle. E hoje a gente mantém esse controle por meio de uma planilha. Então, é muito mais automatizado, porque acabou a reunião, você vai passar os nomes dos associados na sua planilha e você só completa. Presente, ausente, falta justificada, acontece também. Então, o secretário ele é responsável justamente por isso, por toda essa burocracia interna de dentro do clube. Além disso, a gente mantém um controle dos documentos internos do clube. Deixa salvo o regimento, caso alguém precise consultar. O cadastro dos associados, que, como eu disse, nós somos uma instituição. Então, nós temos associados cadastrados dentro da instituição. Não é qualquer pessoa que vai falar, eu sou rotaractiano. Não. O rotaractiano é uma pessoa cadastrada nos portais oficiais
do Rotary e do Rotaract. Então, é muito importante manter esses cadastros atualizados, os documentos do clube, se foi em algum evento, comprovar que foi no evento, tudo isso o secretário organiza. E aí, falando um pouco sobre a organização, afinal, Bruno, esse monte de coisa que você falou, como um secretário pode se organizar? Simplesmente usando o drive do clube de vocês. A gente tem o e-mail do clube, que ele é do distrito, e a gente optou por deixar só esses do clube com domínio, por quê? Quando a gente faz, muitos clubes antigos já passaram por isso, quando a gente faz um e-mail do próprio clube, passou ali 5 anos, a pessoa que criou o e-mail, que está responsável pela recuperação, às vezes ela nem está no clube mais. E aí é aquela luta para descobrir qual que é o telefone da pessoa, quem que é a pessoa responsável. Então, para que os clubes não tenham esse problema de perder os e-mails e, com isso, perder os documentos que estavam salvos, a gente deixou todos os domínios do distrito. Porque aí, se o clube perder o e-mail, perder o acesso, o distrito consegue recuperar para você. Então, você já tem esse espaço. E dentro desse Drive, vocês podem disponibilizar todos os documentos. Dentro do Drive, você já organiza ali uma pastinha da sua secretaria, da gestão, e coloca todas as atas, já deixa o link disponível para quem quiser consultar, já deixa a planilha de frequência para você ir atualizando ela, para você ter noção, já deixa salvo os modelos que a gente usa no distrito, a gente tem modelo para tudo. Carta de recuperação, carta de advertência, carta de recuperação, ofício, a gente deixa modelo de tudo. Então, já deixa os modelos num lugar fácil para você, de fácil acesso, já cria uma pasta para salvar os documentos, porque aí vai facilitar 100% a sua vida. O papel do secretário, ele é principalmente durante a reunião, porque ali quando você tem um evento, quando você precisa cadastrar alguém, são pontos esporádicos, acontecem, mas aí é você se organizar. Por exemplo, tem um evento, se eu sei que eu preciso comprovar a presença do meu clube no evento, chegou no evento, já tira foto do crachá de todo mundo, já tira foto do clube com a bandeira, já deixa precavido. E aí, o que fica de mais importante é durante a reunião, é fazer a ata e a lista de presença. Então, usem o drive de vocês, se organizem certinho com os documentos. Parece muita coisa, mas como eu disse, são pontos esporádicos que acontecem. É um evento, é uma ida em outro clube. E quando, por exemplo, um associado visita outro clube, lembra o pessoal, fala, olha, não esquece de pegar uma carta de recuperação. Então, assim, é muito mais das pessoas te mandarem documentos do que você se encher de trabalho pelos outros. O trabalho da secretaria é principalmente você mexer com as atas e a lista de presença. Você se organizando com isso, podem ter certeza que a secretaria vai ser bem mais tranquila. E aí, outro ponto importante, que surgiram muitas dúvidas e eu acho importante esclarecer. Quais são os tipos de reunião, afinal? Porque eu estou falando ali de ata, estou falando de lista de presença, e aí chega no relatório, tem 35 opções de reunião. Gente, nas reuniões que a gente tem, existem tipos. Uma reunião ordinária é a reunião do clube, a reunião comum do clube. A reunião do meu clube é sábado, 10h30. Então, todo sábado, 10h30, é uma reunião ordinária, porque ela tem uma ordem. Todo sábado, 10h30. Ela é consecutiva, ela é fixa. Agora, por exemplo, o meu clube está fazendo um projeto. Esse projeto ele é semana que vem e tem uma parte do projeto, a infraestrutura, que não saiu do lugar. E aí eu preciso marcar uma reunião para a gente resolver isso mais rápido, que ali a gente consegue conversar. Essas reuniões fora do programado são reuniões extraordinárias. Elas não contam como reunião ordinária, então muitas vezes elas não têm ata, elas não têm lista de presença, porque ela foi uma reunião criada para discutir um ponto específico. Ela é uma reunião de projeto ou alguma discussãozinha que precisava resolver. Isso é uma reunião extraordinária. Ela acontece muitas vezes para projetos, principalmente, porque são coisas que não deu tempo de resolver na reunião. Agora, um outro tipo de reunião que a gente tem é a assembleia. A assembleia é diferente, porque a assembleia ela é convocada para resolver algum assunto específico que depende de votação do clube. Por exemplo, a gente vai mudar o regimento do clube. Para eu mudar o regimento, eu não posso simplesmente chegar e apresentar um documento. Eu preciso que o clube vote se é aprovado esse documento. Por exemplo, minha reunião é sábado, 10h30. Aí, no clube ali, conversando com o outro, a gente está achando esse dia muito ruim. A gente quer mudar para domingo, 10h30. Eu não vou simplesmente falar, gente, a partir de agora, então, domingo, 10h30. Não, isso é um procedimento interno do clube. Então, depende da votação das pessoas. Então, eu vou convocar uma assembleia para votar, para deliberar sobre a alteração da data do clube, sobre a alteração do regimento. Marcada essa data, presentes as pessoas, a reunião geralmente a gente mede um quórum, de preferência 50 mais 1, para conseguir ter uma maioria nas votações.
Aí a gente faz a votação em assembleia, o que ficou decidido é o que a gente vai manter. Então, essas são as assembleias, elas são convocadas. Esses são os diferentes tipos de reunião. Agora, reunião de confraternização, as reuniões mais esporádicas que acontecem, que são realmente para confraternizar mesmo. Elas não contam como reuniões, é realmente um momento de integração entre os associados. Isso aí não conta nem como reunião, é realmente para o clube se integrar mesmo. Porque, querendo ou não, somos amigos, somos uma família, então é muito importante a gente ter esses momentos também de lazer juntos. Do geral do clube, imagino que seja isso. Posso surgir algumas dúvidas no meio do caminho. Isso é normal, famoso companheirismo. Estava fugindo essa palavra. Mas, gente, a secretaria, ela parece um bicho de 7 cabeças, ela parece muita coisa, mas, como eu disse, ela é uma consequência de onde a gente está. A gente tem que ter muita consciência que nós somos parte de uma instituição internacional. Então, tudo que a gente faz tem um peso muito grande. Você falar que você é membro do Rotary Internacional é de um peso gigante. Nós somos uma instituição gigante. Então, com isso, a gente carrega responsabilidades. Ah lá, é o peso de ter. Você anda junto com o Rotary o tempo inteiro. Gente, nós somos de uma instituição que pode bater no peito e falar que tá ajudando na luta para a erradicação da poliomielite. Então, assim, é de um peso gigante. E com o peso vem as responsabilidades. Temos regras, somos pessoas humanas, a gente comete erros, nós temos problemas também. Então, é muito importante seguir procedimentos para que esses problemas consigam ser sanados da forma mais justa possível. E esse é o papel do secretário, simplesmente garantir que essa burocracia está sendo feita. O Gustavo vai entrar em detalhes mais sobre essa parte de portais e onde vocês podem encontrar também o jeito de salvar os documentos, mas no geral da secretaria é isso. Espero ter dado uma acalmada na cabeça de vocês, desse monstro que criam da secretaria, porque, como eu disse, o papel da secretaria é durante a reunião. O que acontece fora é esporádico, não é para criar um monstro de 7 cabeças. Porque quantas pessoas foram em reuniões de outro clube? Coloca na cabeça dos associados. Se você foi em uma reunião de outro clube e você quer que isso conte na sua presença, quer recuperar uma falta que você foi com uma presença em outro clube, é sua responsabilidade apontar isso para o secretário. Porque a responsabilidade do secretário durante a reunião, quem estava? Ponto. Quem quiser recuperar, quem quiser apresentar que foi em outro clube, que procure o secretário. O secretário simplesmente guarda os documentos e é responsável pela reunião. Então, não se preocupem, gente, não se sobrecarreguem com essas coisas. Realmente é questão de organização e semanal mesmo de participar da reunião de vocês. Vou passar para o meu coleguinha Gustavo agora. Noite, como estamos? Vocês me ouvem bem? Ó, vocês vão me ver falando aqui e me vendo aqui, tá? Acho que a Bruna conseguiu dar uma contextualizada legal. E assim, eu acho muito legal dessa experiência de estar na Secretaria Distrital. A gente é muito alinhado naquilo que a gente entende como secretaria. E acho que isso é muito importante. Tipo, no começo do ano a gente sentou e bateu o que a gente entende de cada aspecto da secretaria e a gente concorda com basicamente tudo. E eu acho que isso é legal porque isso traz uma forma assim, mais fácil de trabalhar do que ter duas pessoas com perspectivas diferentes de como é a secretaria. A única coisa que a gente tem, assim, de divergência é que eu acho chato mesmo ser secretário, vou ser bem honesto. Nunca gostei, caí de paraquedas, fui obrigado a primeira vez que eu fui secretário, mas estamos aqui. E a partir do momento que a gente assume uma responsabilidade, a gente precisa fazer com que seja o mais prazeroso possível exercer essa função, meu querido RDR Pedro Casita. Então, vou tentar mostrar formas para vocês de fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais de boa, para não ser um peso, não ser um fardo. É muito triste quando a gente faz alguma coisa e não gosta. Mas sem mais delongas, eu vou apresentar aqui minha telinha. Enquanto eu vou apresentando, eu queria pedir um favor. Quem é secretário aqui, vocês podem levantar a mão? Ou colocar no chat, ou melhor, coloca no chat o nome e o clube, por favor, só para eu ter uma noção. Quem é secretário mesmo. Se o meu computador querer, e se vocês quiserem também. A Audivo aqui, a lenda. Não falha, veio no primeiro e está de volta. Só o Alan aqui de secretário. Essa é incrível. Essa aí, que clube com nome bonito, menina. Tem mais, que eu conheço aqui de cara, meu secretário. Eu tô vendo. Eu conheço o rostinho, o nome de cada um. O pessoal tá tímido. Eles estão tímidos. São igual eu, tímidos. Pera aí. Gente, minha tela não tá compartilhando.
Vamos respirar? Vamos respirar, né? Se quiser que coloca aqui. Caroline. Assim, amigo. A Carol de Carol de Patinga, o Patinga. Lucas de Ponte Nova, já acabou de mandar. Tô falando que eu sei o nome, Muito já bom. sei certinho os secretários aqui, tô de olho. Arrasou, gente. Ô, Gustavo, você tá com problema para Sim, compartilhar? senhora. Tá dando algum aviso? Você quer que eu compartilhe aqui? Não. É porque eu já separei tudo. É que se tiver dando aviso, deve ser porque eu tenho que liberar aqui. Vê se você É que consegue. não tá na conta do distrito, não, gente. Vê se você consegue liberar pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Em algum lugar aqui vai ter. Eu só tenho que achar o lugar. Peraí. Acho que nos 3 pontinhos do lado do Socorro. nome. Eu caí do computador. Fudeu agora. Bruna, você consegue apresentar pra mim? Deixa eu ver se o meu vai. Você quer colocar o quê? O drive? Eu preciso do drive do... Tá. Oi, Felipe. Eu preciso do drive do relatório. Tá. Eu vou abrir o drive primeiro, porque senão vai abrir nas minhas janelas. Isso. E aí vou ficar confusa. Aqui na configuração não mostrou nada que tá... deve ser no cadeado. Peraí. Eu acho que foi meu PC mesmo, Gabi. Que caiu Eu aqui. acho que foi do computador, porque a minha parece que vai aqui. Então foi o PC mesmo. Eu tava zoando seu peixe da Xuxa. Tá vendo? Tudo que vai, volta, menina. Pois é. Eu acho que foi. Vocês estão vendo minha tela? Foi. Show. Legal. Vai. Aí. Esse é o seu pessoal, Bruna? Esse é o do distrito mesmo, mas se quiser que abra do clube, você me fala. Tá. Abre o do BH, se você tiver aí fácil. Eu acho mais legal mostrar pela ótica do clube. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar do clube mesmo, peraí. Eu acho que o meu vai voltar, na verdade. Enquanto vai carregando aqui. Olha se vai, enquanto isso eu tô abrindo aqui. Vamos ver. Desculpe, gente, a ausência do profissionalismo aqui não foi... Tava no planejado, né? Cair. Eu achei incrível que tem 2 Caroline. Tem a de Ouro Preto e a de Eu tava mandando um áudio, perdão. Vocês estavam falando comigo, tava mutado aqui. Não, a gente não tava falando com você, não. É que eu achei engraçado que você tá com o celular dentro da sua cara, gravando 2 horas de áudio. Resolvendo BO, né? Como sempre. Normal. Acho que agora foi. Vocês estão vendo minha tela aí? Foi. Esse é o do clube. Show, legal. Vocês estão vendo aí na tela do clube? Pode deixar até naquela parte ali do pessoal, Bruna. Eu sei que cada clube... Isso. Aí, legal. Eu sei que cada clube tem sua organização individual. E eu acho que isso é muito válido. Vocês terem uma forma de organizar como Rotaract mesmo. Como vocês distribuem e tudo mais. Só que aí, para a gente manter essas informações coesas e salvas para os próximos anos rotários, foi aquele ponto que a Bruna levantou. A gente... às vezes perde um e-mail ou algo do tipo, nós vamos ter um drive do distrito onde vocês vão colocar todas as informações, o que vai facilitar esse processo, tanto para a nossa avaliação como secretários distritais, e aí quando eu falo avaliação, está longe de ser uma coisa criteriosa para medir quem é bom, quem é ruim, no caso é um processo de avaliação para justamente auxiliar vocês na construção dessa gestão, porque, como bem dito, a secretaria não é o cargo mais fácil do mundo, ele tem suas dificuldades, mas é algo que a gente, em conjunto, consegue construir e fazer com que aconteça de uma forma mais fácil. Então, valorizo muito esse aspecto de organização do Drive, mas aí a gente vai para nos compartilhados comigo, que é justamente onde a gente traz as informações da representação distrital. Aí, no caso, é o do BH, a gente acessa e vai na gestão do Pedro Casita, na secretaria, clubes. E aí só tem a possibilidade de vocês acessarem o drive de vocês, ou seja, é o drive do seu respectivo clube. O que eu acho, assim, fundamental para assim, um aspecto de transparência. Ninguém vai estar lá fuxicando as coisas dos clubes de vocês, não. Não precisem se preocupar quanto a isso. Beleza.
duas coisas para se falar nesse drive, inicialmente. A primeira, já temos ali as listas de todos os bimestres, então vocês já têm onde alimentar, já está tudo bonitinho, sem dor de cabeça. E temos os pins de reconhecimento. Vocês têm até o dia 10 de outubro para poder fazer a solicitação dos pins de reconhecimento, e aí é um espaço onde vocês vão colocar quais os pins vocês vão solicitar, as cartas das pessoas que, por exemplo, 2 anos de Rotaract e 1 ano de Interact, para completar os 3 anos, receber o PIN de 3 anos de família rotária. Vocês colocarem a carta que comprova que essa pessoa fez parte do Interact aí nesse local. Muito importante. Beleza. Aí você pode entrar no primeiro bimestre, Bubu? Deixa eu só ver um negócio aqui. É bom que a gente vê se eu vou ter que xingar meus secretários do clube ou não. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que aqui deu, hein? Estamos te ouvindo. Opa! Então o PC voltou. Você quer compartilhar daí ou você... Vou compartilhar daqui. Agora vai Deixa eu dar tirar. certo. Não, tá. Ai, é pra voltar? Não, tá certo. Aqui deu. Eu fiquei com medo de demorar, mas já tá aparecendo aqui. Que nervosa. Vocês estão vendo a tela? Sim. Maravilha. Então, aspecto de organização, aí vamos lá de novo. Drives compartilhados comigo. Uai. Por que não está aparecendo? Ah, tá. Não. Oxi. Tava aparecendo agora. Deixa eu atualizar aqui, gente. Calma um segundinho. Ah, apareceu. Arquivos do clube, gestão 2526 Pedro Casita, secretaria, clubes, o BH Marilene Carvalho. E aí aqui a gente tem as informações. As meninas do clube não colocaram as informações aqui ainda, justamente para a gente poder fazer isso juntos aqui e construir esse processo. Mostramento assim, beleza. Então, aquele aspecto que a Bruna trouxe, crachá. O primeiro bimestre, o que a gente tem ali como de evento importante que vocês participaram? A CODIRC. Então, assim, é importante que vocês coloquem essa informação, até porque no drive do ano anterior não foi possível que a gente colocasse. Tendo em vista que a CODIRC ocorreu já nesse ano rotário, em julho de 2025. Então, a gente coloca aí no aspecto de eventos os crachás dos associados ou a foto oficial do clube. Fundamental. Participações do clube. As participações do clube podem ser tanto em cartas de recuperação, ou seja, eu fui visitar o BH o sábado, às 14h30, fui lá na reunião deles, super legal, eu vou solicitar ao secretário para que ele me disponibilize a carta de recuperação. Então, é importante que eu adicione essa informação no Drive. Um ponto que a Bruna trouxe super legal. Galera, não é para ser um fardo, não. Vocês terem que ficar correndo atrás de todo mundo. Eu acho que é de interesse do associado e do clube ter essa informação. Então, eu acho que a gente precisa ter bem alinhado essa via de mão dupla. Galera, vocês vão nas reuniões, vocês precisam comunicar com a gente. E aí a gente vai comunicar com o distrito essa informação. E a presença em projetos de outros clubes. Eu vou participar, por exemplo, do projeto de venda de pastel do Rotaract BH. O Rotaract BH vai fazer um rodízio de pastel. E aí eu vou lá, vou participar, além de ser consumidor, vou ser uma pessoa que vai estar presente, vou prestigiar ali os meus amigos do BH participando do evento deles. Por favor. Ué, vai ter mesmo? Brincadeira, eu já sabia. Eu fingi não ia rolar. Participo do projeto do BH. Galera, uma foto das pessoas do seu clube que participaram, algo nesse sentido, conta ali como presença em projeto. Aí, é a forma que eu e a Bruna escolhemos para poder fazer as avaliações de vocês. Não é aquela coisa rigorosa, burocrática, que precisa ter o crachá de todo mundo. É legal que tenha? Pô, eu acho super massa. Eu acho que demonstra como que a gente está engajado ali em fazer as coisas bonitinho, só que, na falta disso, alguém perdeu um crachá ou algo nesse sentido, a gente vai penalizar um clube por causa disso? Não, de forma alguma. A foto oficial do clube, ela já conta ali como um aspecto de presença no evento. Então, eu acho importante deixar isso bem claro para vocês, porque não vai ser a ferro e fogo, não. Tudo é muito tranquilo, a gente consegue conversar. Olha, Gustavo, olha, Bruna, fulano foi no evento, não estava na foto oficial, perdeu o crachá, o que é que eu faço? Calma, faz um documentozinho assinado por você e pela pessoa, coloca lá,
sem problema, a gente sempre vai encontrar um jeito para fazer valer o que vocês fizeram. Porque o mais difícil é estar nos eventos, é visitar os outros clubes, é participar de outros projetos, e aí, por um aspecto técnico, a gente não vai considerar isso? Não, de forma alguma. Então, não se preocupem com isso. Quadro associativo, aqui é bem legal. Afastamento, cartas de recomendação e desligamento. Aí eu vou pedir a participação de vocês. O Alan, meu amigo de Ouro Preto, que esteve presente no outro treinamento, você pode me falar o que você entende como um afastamento? Se você não puder falar, pode dizer. Boa noite, companheiros. Boa noite, Gustavo. O afastamento eu entendo que é uma situação bastante peculiar, né, na qual o associado, dependendo da fase que está na vida, estou com um problema pessoal, estou muito preocupado com a escola, com a faculdade, com o trabalho, tira um período de afastamento de 1, 2, no máximo uns 3 meses, comunica o clube, a pessoa permanece associada, no nosso clube, pelo menos, ela continua pagando a mensalidade, né, mas fica isenta da cobrança de presença. Perfeito, meu amigo. E aí, o que é legal disso é o seguinte, igual ele falou, no meu clube, pelo menos, a pessoa continua pagando a mensalidade. Por quê? Porque aí a gente já entra num aspecto fundamental para a secretaria, o regimento interno. Tudo que a gente faz dentro do nosso clube, ele é respaldado e pautado através do regimento interno. Então, se vocês não têm o regimento interno, chama o bonitão do Menegato, que ele é incrível nisso, vai ajudar vocês. Temos os modelos, tudo prontinho, vai facilitar a vida. E quem tem, utilize dos artifícios do regimento interno para poder fazer valer ali a construção disso. Como que é no meu clube, aí no Rotaract Marilene Carvalho? A gente dá a possibilidade de 3 meses de licença para o associado. Encerrado esses 3 meses, aí dado uma aprovação do conselho diretor, aí o que nós já temos como, vamos pôr assim, um acordo de cavalheiras, né? Porque tem mais mulheres no meu clube, tem eu e mais um de homem lá. Um acordo de cavalheiras é o seguinte... a aprovação do conselho diretor é apenas um aspecto formal. A gente sempre autoriza a licença do associado, porque se ele está solicitando isso, está solicitando um afastamento, é porque ele tem uma demanda pessoal, como muito bem colocado pelo Alan. Então, observem isso bem no regimento de vocês, mas o processo de afastamento consiste nisso. É um período onde a pessoa ela não vai exercer a função de frequência, de associado mesmo, mas vai continuar como parte integral ali do clube. Carta de recomendação. A carta de recomendação, pessoal, ela pode se enquadrar em 2 aspectos. Em 3, na verdade, mas um deles pode acontecer de uma forma muito difícil. O primeiro aspecto é um jovem interactiano, recém-saído do seu clube, vai ingressar no Rotaract. O clube envia uma carta de recomendação para onde o associado quer, onde esse jovem quer fazer parte, e aí isso fica registrado por 2 motivos. Primeiro, mostra continuidade do aspecto de família rotária. Segundo, diz respeito também a algo que é muito valorizado dentro dos 5 estrelas e outros aspectos da representação distrital. A gente faz muita questão de ter ex-interactianos fazendo parte aí do nosso quadro associativo, porque isso mostra a continuidade da família rotária, um dos nossos objetivos presentes ali no que define Rotary como instituição internacional. O terceiro aspecto, o segundo aspecto, perdão, ele vem quando, por exemplo, a Gabi, ela está mudando de João Molevade, ela não vai ficar mais lá, e aí ela vai vir para Belo Horizonte, e vai se associar no Rotaract Clube de Belo Horizonte Mangabeiras. Então, o clube dela envia uma carta de recomendação, e aí esse é o processo para que o clube de Belo Horizonte, que irá receber a Gabi, o Belo Horizonte Mangabeiras, eles aprovam a carta de recomendação e ela não precisa participar daquele processo associativo de, em 3 reuniões de um projeto, em 2 reuniões de um projeto, o clube ele pode, de fato, já legitimar a associação da companheira a partir de uma carta de recomendação. Isso se prescrito no seu regimento interno, mas em tese é uma prática aí que pode acontecer e que eu acho que é interessante a gente entender. O terceiro aspecto é um companheiro de Rotary vir se associar ao Rotaract. É uma possibilidade também, a gente não vê com tanta frequência, mas a carta de recuperação se encaixaria nesse aspecto. E aí, por último, mas não menos importante, o aspecto do desligamento. Aí eu vou pedir... Cadê? A Caroline, tá aí ainda? De Patinga? Se puder falar. Tô sim, por quê? Show. Você explica pra gente como que funciona o processo do desligamento?
Como assim explicar? É tipo assim, fala o que você entende disso, o desligamento. Como que funciona aí no seu clube? A pessoa solicitou desligamento, qual que é o processo? Pra mim foi simplesmente, tipo, escrever uma carta falando o motivo pelo qual a pessoa queria sair do clube e ter assinado, né, pela pessoa. Principalmente, já que é um motivo pessoal de cada uma delas, elas assinaram. Show. E aí, assim, eu acho que esse é o melhor dos mundos, tá? É a gente ter o registro da pessoa solicitando o desligamento. Eu acho que isso é fundamental. E aí o desligamento ele enquadra em dois aspectos. A pessoa que solicita o desligamento ou o clube convida o associado a se retirar. Eu espero que a gente não tenha aí a necessidade de que isso ocorra ao longo desse ano rotário, mas são situações que podem acontecer, infringindo regras que estão enquadradas onde? No nosso querido e digníssimo regimento interno. Então, esse é o melhor dos mundos, é você ter aquilo ali registrado para que o clube entenda também como que isso ocorreu. Eu vou ter um semestre fudido na faculdade, ou eu estou mudando de cidade. É importante ter esses motivos ali para até uma análise desse quadro associativo no futuro do porquê as pessoas estão se desligando. Isso ocorrendo, onde que a gente coloca o desligamento? Nessa pastinha que tá aí. Beleza. Alô? Vocês estão me ouvindo? Travou aqui de novo. Sim, tá tudo certo, é normal. Não, show. Agora voltou. Reuniões. Aí, aqui a gente vai colocar as atas. E aí, no aspecto das atas de reunião, elas podem... a gente pode ter 3 tipos de ata em 3 formatos de reunião, como a Bruna trouxe para a gente. Reuniões ordinárias. O Rotaract Clube de Belo Horizonte, Marilene Carvalho, se reúne todos os domingos às 10h30. Então, essas são as reuniões ordinárias. Faça chuva ou faça faça sol, estaremos nos reunindo esse horário. Temos um projeto, uma reforma, um projeto financeiro, sei lá, alguma coisa que nós iremos organizar e precisamos de uma decisão extra. Beleza. Vou dar um exemplo real e muito interessante. Acho que as meninas do clube que estão aqui, elas nem estavam nessa época. Há um tempo atrás, o nosso clube ele recebeu um convidado que já havia feito parte da família Rotária e tinha ocorrido algumas polêmicas com ele em alguns aspectos que eu não vou entrar em mérito disso. E aí nós somos comunicados por colegas de outro distrito, que essa pessoa não era aqui do 4.521, das situações que haviam ocorrido com essa pessoa. Então, na época, a Lorena Silveira era nossa presidente. O que nós decidimos como conselho na época? Convocamos uma reunião extraordinária, expusemos a situação para o clube e falamos assim, olha, nós vamos aceitar essa pessoa X como associado do nosso clube, ou a gente não vai aceitar a associação dele, dado esse fator. A gente expôs a situação, discutiu, e aí, como clube, tomamos uma decisão de não aceitar essa associação por uma série de aspectos que os associados acharam válidos. O que é isso? Isso são duas coisas, né? É uma assembleia, mas é também uma reunião extraordinária, porque ela ocorreu num horário fora dos domingos, às 10h30. Então, esse é um estilo de reunião extraordinária. Mas foi uma coisa 100% atípica e que geralmente ocorre para o desenvolvimento de projetos. Quando a gente parte aí para as assembleias, é muito dessa situação que eu coloquei. Os associados são convocados para que aí a gente exerça o nosso papel democrático como rotaractiano, também previsto no nosso regimento interno. Então, agora, no mês de outubro, nós vamos eleger o próximo presidente ou o próximo presidente do Rotaract Clube de Belo Horizonte, Marilene Carvalho. Então, no outubro, vamos realizar a eleição. O que a gente precisa para isso? Um edital de convocação, mostrando quais são os requisitos para se candidatar à presidência, quais pessoas podem, o que as pessoas precisam ter para poder realizar a candidatura, o que eles precisam enviar no ato da candidatura, se é um planejamento estratégico, se é isso, se é aquilo, bababá, e a data da votação e o pré-requisito básico. Não, a votação ela só pode ocorrer com 50% mais um dos associados presentes. Porque se um clube tem 20 pessoas, tem 10 na reunião, os 10 aprovam, não pode ser aprovada essa votação, porque a gente não tem uma maioria ali presente. Então, a gente precisa de, no mínimo, 11 pessoas e as 11 pessoas aprovando essa eleição para que aí, de fato, ela ocorra.
Então, tudo isso a gente distribui aqui nesse espaço das atas. As reuniões extraordinárias, as reuniões ordinárias e as reuniões do conselho diretor, que às vezes são muito focadas no desenvolvimento estratégico ou para discutir demandas pontuais de pendências ou algo nesse sentido dentro do clube. Gente, tá claro? Estão me fazendo entender? Sim, não, talvez. Tá top. Incrível. Adoro minha fã, Marissá, me apoiando sempre. Beleza. Agora, vamos entrar numa parte mais prática, que é o controle de presença. Todo mundo aqui sabe utilizar a planilha do controle de presença, não é vergonha falar que não sabe. Ou melhor, todo mundo tem acesso à planilha de controle de frequência? Eu acho que essa que é a pergunta fundamental. Beleza, não sabe? Rotaract BH Mangabeiras aqui. Fala, meu amigo. Aqui tem algumas células que a fórmula está errada, pelo menos na minha, na hora de fazer o cálculo de porcentagem, estava marcando a D3 em vez da C3. Eu não sei se as outras planilhas com esse problema também. Porque às vezes a Sabe me pessoa dizer não onde consegue que estava? No finalzinho lá está a porcentagem por reunião. No finalzinho aí tem a porcentagem por reunião, né? E aí a minha estava dividindo pela célula D3, que não tem informação, né? Geralmente as outras estavam pela C3. Aí tem algumas que estão com esse erro. Aí eu consigo. Tá. Mas tem Aqui gente que não vai ficar atento, né? Aqui é C3, beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui toda C4. A série tá certinha. Acho que só a minha tava com esse problema. Talvez. O que acontece? Às vezes, quando a gente puxa e arrasta a célula, pode ocorrer isso, se a gente não trava ela. Isso acontecia comigo direto. Tipo assim, direto. Era mestre em atrapalhar essa planilha. Oi, Mari. Às vezes, se adicionou uma nova linha também, tipo assim, tem mais gente do que tá aí. Aí vai pegar de cima, por exemplo, aí você tem que ajustar. Ou então, na parte do lado também, se você ajustar, você vê o número da linha e vai ajustando de acordo com o número da linha. Aí funciona. Show. Eu consegui consertar aqui. A planilha ficou fantástica, viu? Bem didática. Eu acho que tá facilitando muito aqui pra gente. Ai, obrigado. Não fui eu que fiz, foi Rayane Carioca, a top tier secretária da história. Sou fã número 1 dela. Vou direcionar seu parabéns para minha amiga Rayane. A gente só mudou umas coisinhas, mas tudo quem estruturou isso foi a Ray. A Ray é incrível, né? Eu lembro que quando a Ray estruturou, a Amanda falou assim, eu deixei isso tudo com a Rayane. Perdão. A Inês falou assim, eu deixei tudo com a Rayane. Eu sou um pavor com planilha. Não sei mexer com essas coisas. Eu sou essa pessoa nessa gestão. Aí, tipo assim, esse ano, a primeira conversa minha e de Bruna foi, olha, você vai mexer com as planilhas. Eu não sei fazer isso. E tá tudo bem. Tá lindo. Bom, vamos lá. O pessoal BH Mangabeiras falou que não sabe mexer direito nas planilhas. Sim, muda muito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou enviar o link aqui para vocês no chat, e aí vocês vão fazer uma cópia, pelo amor de Deus. Façam uma cópia dessa planilha. Deixa eu fazer outra coisa. Gente, essa moça bonita que tá passando aqui atrás é minha namorada, tá? Não sei se vocês conhecem ela. Ela tá... Oi, prima. Gente, caso queiram uma planilha, vocês estão com medo aí de criar cópia e editar essa do Gustavo, pode me falar que eu tô encaminhando ela para algumas pessoas que me pediram aqui. Aí, se precisar, só me dar um toquezinho no WhatsApp, eu mando a planilha limpinha para vocês mexerem também. Show. Então, vamos lá, né? Planilhinha tá aqui. Como que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó. Tá aparecendo certinho aqui para vocês? A planilha? Tá sim. Beleza. A Lana. Não era a Lana que eu queria. Enfim. Tá. Bruna. Gustavo. Quem que é a pessoa do BH Mangabeiras que tá aí? O nome? Pode digitar também. Secretária do BH Mangabeiras? Deixa eu ver. É Esther. Diga mais. Esterzita. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que preencher aqui é o quê? Número de associados. Que são 4. Opa. 4 associados. E o número total de reuniões. A gente vai trabalhar também com 4 reuniões nesse modelo aqui.
Show. E aí, beleza. O Alan é um cara incrível. Ele foi em todas as reuniões. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um P. P de presente. Então, quando a gente tem um associado que compareceu à reunião, a gente coloca P de presente. Pronto. Ah, tem aqui a colinha, tá? Do lado. Aí a Bruna, ela é incrível, mas não tão incrível assim. E faltou numa das reuniões. E aí, o que a gente coloca quando a pessoa falta? A gente mete um Fzinho aqui. E aí já vai colorir para vocês. O Gustavo é péssimo. Ele não foi em nenhuma reunião. Para dar um desconto para ele, ele foi na última. Ele não ficar tão mal assim na fita. E aí, ele não foi. E a Esther, diva, foi em 2 e faltou em 2. Até aí tudo bem, né, gente? P e F tá facinho. Por favor, me respondam. É sério, eu sou carente. Sim, Obrigado. sim. Ai, graças a Sim, Deus. Gustavo! Vamos lá. Só que o Gustavo, ele não é um cara tão péssimo assim. O que aconteceu? A vovó dele estava muito doente. E ele é de Sete Lagoas. Então, o que o Gustavo fez? Ele foi para Sete Lagoas para poder cuidar da avó dele. E ficou 3 semanas lá cuidando dela. Então, ele afastou do trabalho, afastou do Rotaract, afastou de tudo da vida dele. E aí, o que ocorreu aqui? O Gustavo veio e ele justificou a ausência dele. O que isso muda? Nada. Tipo, em tese, isso não muda nada aqui nos números de frequência do associado. Mas é importante isso ficar claro, porque se o associado justifica o que aconteceu, tem muitos clubes que, por exemplo, no regimento interno famoso, tá lá, associado, faltou 3 reuniões seguidas, pode ser convidado a ser desligado. Lógico que nenhum clube faz essas coisas assim a ferro e fogo, mas é interessante a gente entender um pouco da realidade da outra pessoa e ser mais humano. A Bruna, ela não pôde participar dessa reunião, mas aí ela visitou o Rotaract Clube de Ipatinga Medicina. E aí ela recuperou a reunião dela. O que isso muda? É aí que eu acho que a gente precisa conversar. Em tese, a recuperação de reunião é como se ela abonasse a falta do associado. Só que no brilhantismo da nossa querida amiga Rayane, a fórmula não puxa isso. Então, a gente vai fazer essa alteraçãozinha. Pode falar, Casita. A fórmula não puxa isso porque essa planilha ela é para puxar os dados que são enviados ao distrito. Para o distrito, a falta recuperada ela não tem a validade. Então, essa falta recuperada ela é um controle interno do clube para entender se aquele associado faltou, ou ele faltou e teve ali a preocupação de recuperar, o tato de entender que a falta dele faz falta de fato. Maravilha. Sim, só complementar o que o Casita falou, é muito importante a gente entender isso e principalmente ter isso constado no regimento interno. O que acontece? Essa pessoa está faltando na reunião porque, de fato, ela não está frequente no clube, ela está com algum motivo dela mesma, um motivo pessoal que está impedindo, ou realmente ela não está com interesse e não participa de nada da família rotária. Tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, se a gente vê que uma pessoa está com um problema pessoal e realmente ela está mantendo as faltas, talvez não seja o caso de considerar um afastamento para não atrapalhar no clube, porque, querendo ou não, uma falta justificada, uma presença recuperada, significa que você está presente dentro da família rotária. Ok, mas e o seu clube? Como que tá? Então, é muito importante para o distrito saber quais associados estão participando da reunião. Porque aí, se a gente vê ali no relatório que o clube tem 5 reuniões e das 5 reuniões só estão indo 2, 3 associados, quer dizer que a gente precisa ter uma atenção mais especial com esse clube, de entender qual está sendo o problema. O problema é o dia da reunião? O problema está com os associados? O que está acontecendo? Então, se a gente utilizasse as faltas recuperadas como motivo de, beleza, tá presente, a gente não consegue ter esse controle de olhar um olhar mais delicado para o clube.
por isso que não entra, mas é importante internamente vocês terem esse controle pelo regimento, se vai ou não vai considerar ativo essas justificativas recuperado. Perfeito, vocês estragaram minha dinâmica, que eu ia perguntar como é que era do clube deles, mas eu acho que foi super bem colocado todos os aspectos que vocês trouxeram, e aí acho que está claro para todo mundo, não tem muita dúvida em relação a isso. Oi, Lucas. Boa noite. Boa Sobre noite. a falta justificada, quando o associado justifica uma falta, é só marcar assim na planilha ou tem algum outro documento que eu preciso fazer para deixar salvo? Pode só marcar. Eu acho interessante você ter isso guardado. Por exemplo, no grupo da secretaria. Imagino que se tem um grupo ou o presidente e o secretário, ou o presidente e os dois secretários, ou secretárias, enfim. Vocês colocarem isso lá. Ó, fulano justificou a falta dele. É uma forma de vocês terem ali salvo essa informação para, numa necessidade futura, vocês correrem atrás disso, sabe? Não é o objetivo que vocês... Toda vez que eu falto numa reunião, aí eu tenho que fazer uma carta lá justificando. Não é nessa vibe, não. É mais num controle interno mesmo de vocês. Eu acho que enviar no grupo é uma forma legal. Eu, Gustavo, nunca fiz isso, sabe? Nunca coloquei justificada, salvo casos muito extremos, tipo, a avó de um associado morreu, ou aconteceu, sei lá, era aniversário da pessoa, aí sim eu colocava a falta justificada. Só que quando era uma coisa corriqueira, às vezes não acordou para ir na reunião, meu clube tem reunião de manhã, isso acontece muito. Aí não acordei para ir na reunião, foi mal. Tipo, não vou justificar isso. Ok, tá ok então. Obrigado. Show. Aí, gente, é isso. E aí a planilha, todo seu brilhantismo já puxa aqui a presença e a frequência dos associados. E puxa aqui também a frequência por reunião. A média de frequência por reunião. Ó, aqui, coitado, só a Alan que foi. Chegou lá, não tinha ninguém. Capelinha. Boa noite, sou eu, Lucas. Boa noite. Oi, Lucas. Deixa eu te perguntar, sobre essa falta recuperada, o pessoal do meu clube está sempre nas reuniões do Rotary. Aí, no Certo. caso, eu preciso de alguma confirmação, alguma foto ou documento que mostre que ele esteve na reunião do Rotary, ou só ele me falando já serve? Muito legal isso. Primeiro, no 5 estrelas, eu tenho quase certeza que isso ainda conta. Presença em participar de reuniões de outros clubes. Quando a gente vai no 5 estrelas, você participar da reunião de outros clubes, seja Rotary, Interact, Rota Kids, sei lá, e-clubes, isso conta a pontuação nos 5 estrelas. Então é muito legal você ter isso registrado para o seu clube nesse aspecto. E principalmente para controle. Aí é tipo assim, eu acho que quando você vai na reunião, eu já, Gustavo, não sou tão a favor de foto. Tipo, a foto da pessoa na reunião. Eu sou a favor da carta de recuperação. A boa e velha carta de recuperação. E aí, a minha sugestão. Eu sou rotariano do Rotary Belo Horizonte Leste. Eu as terças-feiras estou na reunião do meu clube. Isso não conta para mim como carta de recuperação, porque é quase que minha obrigação estar lá como associado. Só que aí, às vezes, a Esther me acompanha nas reuniões do meu clube de Rotary. E aí, o que eu faço? Ou pelo menos o que eu fazia quando secretário. Eu já tinha um documento, modelo, todo para a reunião do Rotary daquele ano rotário, onde o secretário só colocava a data, o nome do associado, e ele e o presidente já assinavam ali. Eu já saía com a carta pronta da reunião. Só você ter um modelinho. No modelo de carta de recuperação, você já edita, tipo assim, compareceu no Rotary Clube de Capelinha, na sede do clube de vocês, que eu sei que vocês têm uma sede, coloca tudo bonitinho, já deixa até o nome do secretário e do presidente, e aí depois assina e morreu. Ah, tô entendendo então. Tem esse modelo lá no Drive, que eu acho que eu vi alguma coisa de modelo. Então é só eu ir lá e mudar e colocar, só mudar os dados então. Exato. Aí eu preciso comunicar o pessoal do Rotary, no caso, alguma coisa? Você vai pedir a assinatura deles, do presidente e do secretário. Ah, tá. Então a cada reunião que a pessoa for, eu envio uma carta. Exatamente. Então vamos supor que o Rotary fez 10 reuniões no mês. E aí a Yasmin, que é a sua presidente, não é? Uhum. A Yasmin foi nas 10. Ela tem 10 cartas de recuperação. Ah, entendi. Então tem que mandar uma carta para cada pessoa que for, no caso. Porque geralmente vai mais de uma pessoa. Exato. Se foram 5 pessoas na reunião, são 5 cartas de recuperação.
Ah, sim. Aí eu envio pro Rotary e eles me enviam de volta, alguma coisa do tipo? Você pode fazer físico. Eu gostava de fazer físico porque eu já pegava ali e ia embora. Tipo assim, o pessoal do seu clube, eles podem levar, você dá um modelo para eles, o pessoal imprime, ou uma pessoa imprime para todos, eles só alteram, escrevem. É tipo assim, eu, secretário do Rotary Clube de Capelinha, confirmo que, aí tipo, em branco, para escrever o nome da pessoa, esteve presente em nossa reunião, terça-feira, às 19h30, em tal lugar. Presidente e secretário. Aí eles vão colocar o nome da pessoa e a data da reunião e vão assinar. Só isso. Ah, entendi, então. Você pode deixar, tipo assim, imprimir umas 20 e largar lá na sede do Rotary. A hora que vocês precisarem, vocês abrem a gavetinha, pega e já assina. Isso. Ah, não, entendi, então. Entendi. Aí já tem outros clubes, ô Lucas, que dão tipo um carnezinho ou enviam por e-mail falando que você foi na reunião. O meu Rotary fazia isso antigamente. A gente enviava por e-mail quem havia participado. Isso é um comprovante também. É um comprovante formal do Rotary ou do Interact ou do RotaKids para com o secretário do Rotaract. É um meio formal dali. Pode ser o e-mail, pode ser carta de recuperação, pode ser aquele cartãozinho, qualquer coisa disso conta. Mas tem que ter essa formalidade, tipo assim, um clube está enviando para o outro. Ah, entendi, então. Beleza. Show. Bruno? Só complementar, porque surgiu essa dúvida no Tira Dúvida de Secretaria ali agora. É claro que a gente trabalha com um dos melhores cenários. Por exemplo, quando você for num clube de Rotaract, a gente já é acostumado com visita. Então, a gente já tem o modelo pronto, o secretário providencia facilmente. Mas, por exemplo, vocês que têm um RotaKids, tem Rotary que não faz carta, igual me apresentaram um Rotary que falou que para fazer carta tinha que enviar o modelo, eles colocam no timbre, mandam num prazo. Então, assim, a gente entende que clubes e clubes. Então, assim, como o Gustavo falou no começo, é tudo questão de flexibilidade, gente. Então, se vocês veem que tem uma dificuldade do Rotary de vocês nessa questão de carta, igual o meu não faz. Isso aí já é fixo, a gente já tem noção disso. Então, já tira uma foto, por precaução. Então, quando eles fazem, excelente, melhores dos cenários. Mas se não faz, pelo menos uma foto você já garante. Porque aí, se não der, você já tem a comprovação de que você estava lá, pelo menos. Mas, assim, o importante é comprovar. Mas, igual o Gustavo falou, deixa impresso, se for o caso, mas realmente, se não der, garante pelo menos uma foto ali, que nos piores cenários, você já tem sua comprovação garantida. Eu não sou muito a favor da foto, não. Mas tipo assim. Eu também não, mas eu conheço o Rotary que eu tenho. E surgiu essa dúvida agora, então melhor. É um ponto válido. É que, tipo assim, eu não acho que custa nada a gente levar a carta, sabe? Se a gente se organiza também. É ruim isso, né? A gente tem que se organizar pelo outro, mas no pior dos casos, ok. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Não? Aí, voltando aqui no controle de frequência, olha que legal. Aqui do outro lado, nesse controle de frequência geral, já puxa as informações tudo certinho. Aqui, no caso, não teve nada, né? Para estar puxando. Mas já puxa as informações tudo direitinho. Número de total por reunião, bababá. Tudo show. Então, vamos lá. Dando continuidade, que era a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês. O relatório bimestral da secretaria. Deixa eu entrar com... Ué. Que? Ah, tá. É porque eu tô sem login. Oxe, não tá entrando no meu login, que estranho. Enfim, vamos preencher então o relatório. Não era a minha intenção, mas vamos fazer aí o relatório bimestral. Então vamos lá. Do primeiro bimestre, informação super importante, pessoal. A cada bimestre vai ser um relatório. Vocês não terão o mesmo relatório todos os bimestres. Eu falo isso porque no ano passado foi dessa forma. Então, a cada bimestre, vocês terão um relatório para poder preencher. Acho que vai ficar mais fácil aí para a gente conseguir fazer as avaliações e na gestão de vocês também. Então, entendendo que eu, Gustavo, voltei no ano rotário passado, sou secretário do Rotaract Marilene. Então, o responsável pelo envio é o Gustavo. O e-mail é o do clube... Marilene, @rotaract 4521.org.br. Muito importante. Eu gosto de colocar o e-mail do clube nos dois. Aí, se vocês sabem assim,
Posso colocar o meu, pessoal? Pode, não tem o menor problema. Você vem aqui e edita. Se vocês não têm um @Rotaract, coloca o pessoal de vocês. Gustavo.vieira. Rotaract 4521. Boa noite, governadora Regina. E aí vocês colocam o Rotaract de vocês. Show? Até aqui, ok, né? Beleza. Número total de associados. Considere todos os ativos e afastados. Então, o Alan trouxe para a gente, agora há pouco, falando de como que funciona o afastamento. A pessoa, ela pede uma licença, pede para se retirar ali do clube por um determinado intervalo de tempo, mas continua fazendo parte, pelo menos pagando as suas mensalidades. Então, no meu clube, por exemplo, nós temos 21 associados, 20 ativos, ou seja, que estão exercendo a sua função como rotaractianos, e uma pessoa que está afastada. Então, o que eu vou colocar aqui? 21. Número de ativos, 20, como eu disse para você. Número de afastados, 1. Número de duplos associados, aí o Lucas trouxe uma coisa legal. O pessoal de Capelinha vai muito lá no Rotary. Aí, vamos supor que o nosso querido governador Wellington convidou o Lucas para poder ser rotariano. Ele aceita o convite e se torna associado. Ele é associado do Rotary e do Rotaract. E aí ele é o quê? Duplo associado. É o que a gente preenche aqui. No caso do Marilene Carvalho, nós temos um duplo associado, que é esse senhor aqui que vos fala, e caminhando para mais, se Deus quiser, porque é uma porta de entrada muito legal para iniciativas do Rotaract. Tem um companheiro do clube de vocês que é duplo associado. É mais uma voz ativa dentro do Rotary da cidade de vocês, ter rotaractianos como rotarianos. Fica aí essa sugestão. Aí, beleza, galera. Coloquei aí as informações, mas o meu clube, quando começou o bimestre, tinha 23 pessoas. Não era 21, eram 23. E aí, o que ocorreu? Houveram 2 desligamentos. Perdão, deixa eu mudar aqui. Houveram 2 desligamentos. Então, 2 pessoas saíram ali dentro desse... 3 pessoas saíram ali, por exemplo, que eu quero precisa ser 3. 3 pessoas saíram ali ao longo do ano rotário. Mas espera aí, então vamos fazer uma conta aqui. No começo do ano rotário tinham 23 pessoas, saíram 3. Então era para a gente estar com 20 associados. Sim, só que o que ocorreu? Um associado entrou. Uma pessoa nova chegou aí para poder fazer parte da família Marilene Carvalho. Então, uma pessoa entrou e aí a gente completa os 21 associados que eu gostaria. E aí, o que a gente faz aqui? Colocou o associado e escreve o nome da pessoa. Então, quem entrou foi a Esther Montemor Damasceno, que se associou ao nosso clube. Colocamos o nome completo da pessoa ali. Por que isso é importante? Para a gente ver um pouco do que está acontecendo no desenvolvimento do quadro associativo de vocês. Para quando a gente olhar de um bimestre para o outro, a gente vê assim, opa, tinha 20, mas agora tem 20 também. Mas tem nomezinhos diferentes aqui. O que aconteceu? Uai, uma pessoa entrou, uma saiu. Acho que é importante a gente ter esse controle aí para a gente conseguir visualizar de uma forma melhor. E desses associados, quanto vieram de outros clubes da família Rotária, RotaKids, Interact, Rotaract, Rotary e programas de intercâmbio. Tá? Tudo isso conta. E aí, o que a gente coloca aqui? Interact. A Esther era interactiana e aí veio para o Rotaract. Foi o que ocorreu. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo jóia. Beleza, então vamos lá. Aí a gente parte para as reuniões. Nesse bimestre, o nosso clube fez 5 reuniões, fez ordinárias, ou seja, 5 reuniões domingo às 10h30. Domingo às 10h30, 5 vezes nós nos reunimos. Fizemos uma reunião extraordinária, sábado às 19h30, para poder discutir sobre o projeto X. Então foi isso que ocorreu. E o conselho diretor se reuniu no início do ano rotário. Para quê? Para construir aquele planejamento para o bimestre, para alinhar tudo. Então, uma reunião do conselho diretor. O que isso significa? Significa que lá naquela parte de atas, onde a gente viu lá atrás, na parte de reuniões, atas, a gente precisa de
ter na pasta de reuniões ordinárias 5 atas, na pasta de reuniões extraordinárias 1 ata e na pasta de reuniões do Conselho Diretor 1 ata. E em listas de presença, precisamos de 5 listas de presença de reunião ordinária, 1 lista de presença de reunião extraordinária e 1 lista de presença de Conselho Diretor. É necessário sim ter a lista de presença de todos eles, pessoal. Minha sugestão, como boa parte das reuniões elas acontecem de forma virtual, roda um Forms. É a coisa mais fácil do mundo, ou tira print da tela do computador, também é uma alternativa. Assembleia. Nosso clube não votou nada nesse bimestre. Tudo redondinho, tudo que precisava ser decidiu no ano rotário anterior. Então não teve assembleia. E o número de companheirismos, a gente fez um companheirismo, onde a gente foi no tchê, dançamos, curtimos, aproveitamos. Então, um companheirismo. E aí a frequência, insira somente a porcentagem de frequência geral dos seus associados. Onde que eu consigo isso? Lucas Silva, me fala, onde que eu consigo essa informação? Na planilha. Muito bom. Nossa, vocês são incríveis demais. Então, naquela planilha, que eu já fechei, infelizmente, eu mostrei para vocês, lá a gente puxa as informações, que é a média de frequência das 4 reuniões que a gente colocou lá. No caso desse exemplo aí, das 5 reuniões que a gente tem informado ali na planilha. Tem trabalho? Nenhum. Se você preenche a planilha, você tem a informação para colocar no formulário. Então, é muito daquilo que a Bruna trouxe lá no começo. Tudo é cíclico. Tudo vai se casando. Se a gente faz uma boa gestão da planilha, automaticamente a gente tem as informações para poder colocar ali no relatório de frequência. Lucas? Gustavo, esse companheirismos aí seria o quê? Eu fiquei com dúvida na hora de preencher. Saiu todo mundo. Vamos lá. O Rotaract Clube de Capelinha faz aniversário no dia 9 de agosto no dia 9 de agosto. E aí, no dia 9 de agosto, vocês decidiram fazer uma festiva. Sim. Um momento ali de troca, de companheirismo, de confraternização mesmo. Ah, sim. Então é tipo uma confraternização no caso. É uma confraternização. Ah, tá. Então sempre Todas as acontecer é um confraternizações que companheirismo. vocês fizerem, vocês podem colocar. Aí, legal a gente entender. Existem formas da gente ver isso. Por exemplo, fizemos a reunião. Que dia que é a reunião de Capelinha? Segunda? Segunda-feira, 8 horas. Só que a gente tá fazendo Segunda-feira, quinta 8 por enquanto. horas. Vocês foram para a reunião de Capelinha. Aí depois vocês saíram e foram tomar uma cerveja. Isso é companheirismo? Sim. É companheirismo. Mas é companheirismo no sentido de ter sido uma confraternização organizada pelo clube, para, tipo assim, a gente fazer, de fato, alguma coisa como um evento interno, de atração e engajamento? Não. Não. Vocês Então, estão confraternizando. sim. Só que foi uma coisa informal. Sim. Aí, o dia 9 de agosto é o aniversário do clube. E aí, o que vocês decidiram? Vocês iriam mudar a reunião, iam fazer uma reunião, assim, explanatória mesmo, para convidados, e depois ia ter uma festa. O que é isso? O companheirismo. Ia ter um churrasco, ia ter uma canjica, ou algo nesse sentido. Ah, entendi. É um Então. companheirismo. A forma como a gente faz, porque é tipo assim, depois de toda reunião vocês saem para tomar cerveja. Aí deu 5 reuniões, deu 5 companheirismo. Não é muito por essa linha, sabe? É mais por alguma coisa que é previamente desenvolvida. Ah, entendi. Então, o primeiro exemplo que você deu não se encaixa em companheirismo, mas agora essa confraternização mais planejada se encaixa no caso. Isso. Eu entendo dessa forma, Bubu. Tô entendendo, então. Comigo? Tô sim, eu tava conversando isso agora, inclusive, porque me perguntaram exatamente isso. Que se por toda reunião eles saem da reunião e se encontram, se isso contaria como companheirismo ou não. Aí eu estava justamente nesse impasse, porque querendo ou não, vira uma confraternização interna, mas se vira uma habitualidade, talvez não seja um companheirismo de fato, mas não deixa de ser, né? Querendo ou não. Então eu tenho muito esse embate do que é o companheirismo, que é só uma confraternizaçãozinha. E aí vai muito do tipo de evento mesmo. Eu acho que é muito do que a gente pode entender, porque, tipo assim, se torna um hábito, para mim, deixa de ser um companheirismo
de relatório, vamos pôr dessa forma. É um companheirismo, mas não é uma coisa ali do relatório, da análise, é mais uma coisa de, tipo assim, o que foi desenvolvido num aspecto mesmo até de atração e engajamento, sabe? Nesse tópico. Então, assim, a interpretação é muito livre por parte do clube. Sim. Porque a gente não vai cobrar vocês se tem muito companheirismo ou algo nesse tipo, sabe? Ai, fez 7 reuniões e fez 10 companheirismos. Nossa, peraí, pega leve com companheirismo. Não vai ser desse jeito que a gente vai fazer. É só que eu acho que essa forma de entendimento fica legal, sabe, ô Lucas? Não, então entendi. Então. Aí, Show. outra dúvida que eu Diga. tinha é sobre aí que você falou sobre a lista de presença. No meu clube, quando tem reunião, a gente usa uma lista de presença de papel, aí tem o nome de cada um, a pessoa vai e assina na frente. Aí, Show. essa lista, tipo, sei lá, uma foto, alguma coisa assim, você quer que coloque dentro da pasta do Drive também, ou só a Por tabela de favor. frequência? Então, Por essa favor. foto da lista de presença você quer também? Claro, com certeza. Porque é a Ah, comprovação tá. de quem estava ali. Ah, sim, porque eu achei que só a lista a tabela de frequência, no caso, já serviria, porque... O legal é colocar as duas, Lucas. Todas as Ah, não, listas então de beleza. presença junto com o Sim. controle. Ah, tá, porque aqui da outra secretaria do ano passado não fazia isso, aí então eu achei que só a tabela serviria. Não, é assim, o mais indicado é isso. Aí, tipo assim, se não for, se você pode fazer isso, por que não, né? Eu acho que fica legal. Ah, não, então eu vou fazer sim. É que eu só Maravilha. não sabia mesmo, mas eu vou fazer sim. É até bom porque dá para dar uma olhada, tipo, se tá batendo mesmo as informações, se as listas estão certinhas, para entender uma possível Isso. dificuldade do secretário. Às vezes você tá com dificuldade na planilha, não tá sabendo utilizar ela talvez da forma que ela deva ser utilizada, e a gente percebe isso na análise da lista de presença. E aí, o que é o nosso papel como secretário distrital? Lucas, tudo bem, meu querido? Então, o que você acha da gente conversar um pouco sobre a lista de presença para eu tentar te ajudar, para ver se está dando certo? Qual que é a sua dificuldade? Que aí a gente pode remodelar e reestruturar para ficar mais fácil. Não, entendi, então. Vou fazer isso. Aí é tipo assim, eu acho que o mais legal aqui é que todo mundo pode tudo. Vocês podem fazer tudo da forma como vocês bem entenderem. Nosso objetivo é muito ver coisas que talvez para a gente faça sentido de uma outra forma, para poder tentar ajudar vocês a ter uma melhor gestão do clube. Dada a experiência que a gente construiu enquanto secretário, não é nada tipo assim, nossa, os secretários distritais, eles que avaliam, eles que pontuam. Não, longe disso. Na verdade, a proposta é justamente essa de apoiar e dar esse norte de como as coisas podem ficar mais fáceis. Entendi, então. Obrigado. Nada. Pedro Casita? Não, eu só queria... Eu estava no telefone, gente, eu voltei um pouco meio aéreo do assunto. Mas a parte do companheirismo, né? Entenda assim, para simplificar. O companheirismo em suma, né? Em suma, porque vão existir limites em algum ponto. Mas em suma, é todo encontro que não tem formalidade. Se é um encontro que foi feito, por exemplo, após a reunião, ali, sei lá, saíram para tomar alguma coisa no bar, aquilo é um companheirismo. Se aquilo virou uma rotina ou não, aí eu acho interessante não apresentar isso no relatório, por exemplo. Porque, apesar do número ser só um número que os meninos vão acompanhar se o clube tem atividade, se o clube integra um com o outro, é uma coisa que virou parte da rotina. Então, não é tão companheirismo mais, porque já ficou meio que na rotina. Assim, entra na rotina, vira que não, mesmo que sem formalidade, é uma pequenina formalidade. Mas, assim, se apeguem na ideia de companheirismo é o que não tem formalidade, é o que não se registra, é onde não se vota, é onde não se decide as coisas. Até porque muitas vezes a gente sai da reunião para tomar uma cerveja e a gente continua falando de coisa de Rotaract. Tá para nascer um Rotaractiano que não fez isso. Então, assim, né? Se torna um hábito. E tudo aquilo que é hábito perde ali esse aspecto informal, vamos colocar dessa forma. Obrigado, Casita, pelo esclarecimento. E aí, aqui, colocamos a frequência e seguimos. E aí, vamos lá. Número de participações em reuniões de outros clubes. Então, a gente teve 3 participações e as cartinhas de recuperação colocadas lá no Drive.
Número de projetos de outros clubes. 5 pessoas participaram de um projeto só. Temos ali a informação colocada e o comprovante lá no Drive. Número de participação em eventos do Distrito 4.521. Então, a CODIRC, foram 13 pessoas na CODIRC. Coloca a informação ali. Número de participação de eventos de outros distritos. Teve o Instituto Rotary Brasil. Aí a gente coloca 2 participações ali. 2 pessoas que foram para esse evento. Aí, o que é o ponto importante? Ter jogado aí o número é legal? Não, não é. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar assim. Gustavo? Foi só... Voltou. Alô? Gustavo caiu. Oi. Agora sim, vai. Travou Eu tô você. ouvindo vocês. Não, agora a gente tá te ouvindo. Uhum. Show, desculpa, perdão. Tipo assim, o que eu tava falando é de como que fica legal. Só colocar o 13 solto, não acho que fica bom. Aí o que a gente coloca? 13 associados, CODIRC. Aí 2 associados, CODIRC do Interact. Nossa, eu tenho que mandar o meu, inclusive, agora que eu lembrei que eu fui na CODIRC e não mandei para a secretaria. Marissá, me lembra, me cobra. CODIRC, e sei lá, 3 associados, Conferência do Rotary. Perdão, aí aqui, eventos de outros... DIRC do 4760. E a gente coloca multidistritais, que seria o caso do Instituto Rotary. Aí foram 2... Rotary. No caso de associados de vocês terem ido no Instituto e terem ido no pré-Instituto Rotary, que em tese são 2 eventos separados, na minha cabeça ele conta como um só. Tipo assim, eu acho que é uma coisa só. O pré-instituto quanto o Instituto Rotary. Aí na hora que vocês forem registrar, eu vi que Ponte Nova tá aí, o Silvio, BHBH e etc. Vamos colocar como um evento só multidistrital. Beleza. Avançando aqui, colocar o link da pasta do clube de vocês. Lembra que a gente tem uma organização individual e uma organização dentro do drive da representação? Coloca o link individual de vocês, porque do drive da representação nós já temos acesso. Aí vocês coloquem aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no link, que vamos fingir que isso aqui é link, e pronto. Envia o relatório. Morreu. Alguma dúvida, gente, sobre o relatório? Não mais? Beleza. Vou correr nas 2 últimas partes agora, porque ninguém mais me aguenta falar. Oi, Lucas. Eu tenho uma dúvida na questão de associados. Porque, tipo, o número de associados eu vou pelo site do Rotaract Brasil ou eu vou pelo My Rotary, por exemplo? Porque eu entrei no Rotaract Brasil e lá estava constando acho que 18 associados, normais. Aí honorários, nenhum. Só que aí quando eu entrei no My Rotary, tava vários associados e vários honorários. Associados normais, honorários. Aí, como que eu faço com esses dados? Qual que eu sigo? Primeira coisa, o número de associados representativos, e aí o que é o associado representativo? É quem de fato é associado do clube, seja ele ativo ou afastado. Todos os associados representativos, um pouco são os 18 aí de capelinha, os 18 representativos também precisam constar os 18 no My Rotary. O número tem que ser igual, não pode ser diferente. Se a gente tem 18 no portal da Rotaract Brasil, tem que ter 18 no My Rotary. Isso é a primeira coisa. Aí sobre os honorários. O My Rotary tem um problema grande quando a gente coloca sócios honorários, que é porque no número geral ali do My Rotary, ele conta sócio honorário na soma total de associados. Associado honorário, perdão. Então, se você tem 18 mais 10 associados honorários, aí vão ter 28 associados. Só que não são 28 associados. O que você vai colocar da mesma forma que tá lá. Associados, total de associados do clube. Ativos e afastados. São 18. Certo? Sim. Aí vamos supor que você tem uma pessoa afastada. Total de associados ativos
são 17. Total de associados afastados é 1. Aí eu não Sim. lembro se tinha número de associados honorário lá. Eu acho que a gente tirou isso, se eu não me engano. Se não tem um número de associados honorários, não, você não precisa contar isso em momento nenhum. Até porque a associação honorária é muito mais uma coisa do clube para com essa pessoa que eles reconheceram do que necessariamente uma coisa que vocês precisam apresentar para representação distrital. Não tem uma meta de, tipo assim, 3 associados honorários no ano. O associado honorário, Lucas, ele serve muito para, por exemplo, o Casita foi rotaractiano aí em Capelinha. E aí ele fez um trabalho muito legal como presidente, se tornou RDR, BBB, bababá. Foi uma figura que, assim, foi muito importante para a construção do Rotaract. Só que ele está mudando, ele está indo para São Paulo. E aí, como uma forma de homenagear esses serviços prestados ao longo dos anos, o que vocês fazem? Vocês concedem a ele uma associação honorária, fazem ali uma confraternização de despedida e colocam ele como uma forma simbólica, como se para sempre ele fizesse parte ali do clube. Aí entra um aspecto do regimento interno. Tem regimento interno que coloca data de validade para os associados honorários, tipo 2 anos. Aí o que tem que fazer? Tirar a pessoa. Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Então, o número que você tem que colocar, se é o do MyRotary ou se é o do portal, honestamente, não é nenhum nem outro. Você tem que colocar a realidade. Se a realidade são 18 pessoas, ótimo. E aí, a gente tem que colocar a realidade no Forms e garantir que o portal e o MyRotary estejam condizentes com a realidade. Ah, entendi, então. Tranquilo? Entendi sim. Eu, inclusive, quando eu era secretário, a gente tinha colocado umas pessoas como sócio honorário. Quando eu vi a bagunça que deu no MyRotary, eu tirei todo mundo do MyRotary. Tirei a associação honorária porque eu estava me confundindo. Mas aí, por exemplo, o Marilene aqui, ó, no portal do MyRotary, como vocês estão vendo. Ó, número de associados. São 11 associados, certo? Aí aqui tem bonitinho, quem é associado do clube, BBB, bababá. As pessoas associadas, só que uma dessas pessoas está afastada. Então, uma dessas pessoas está afastada. Então, a gente tem 20 ativos e um afastado. Mas, no total, são 21 associados. Aí, no MyRotary, a gente vem aqui. O meu é um pouco diferente, porque por causa do Rotary também aparece aqui. Vai, caralho. Ver clube. Enquanto atualiza aqui, os associados honorários, eles ficam aqui, ó. Isso, aí no meu do Rotaract Brasil não aparece. Lá os honorários tá zerado. Aí quando entra no MyRotary, aparece vários lá com, tipo assim, honorário. Se, tipo assim, são pessoas que vocês conhecem, que vocês querem que continuem como honorário, aí você pega os que estão lá e colocam no portal do Rotaract Brasil. Mas não porque, tipo assim, gente aleatória que saiu, que nunca mais fez parte do Rotaract, vocês nem sabem quem que é, tira tudo. Não, mas aí no caso já é os associados mesmo, entendeu? Já é gente Os ativa do clube mesmo que associados tá... estão como honorário? Isso, o que eu vi hoje estava como honorário no MyRotary, entendeu? Não, É por isso que eu então fiquei em dúvida. você tem que mudar. Você tem que Eu colocar vou, isso eu vou como verificar isso e depois eu falo. Tá, Mas beleza, então. em resumo, você precisa colocar eles como representativos. Eu mesmo consigo mudar? Eu acho que não, né? Eu só Não, eu acho que nesse caso não, presidente. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou falar você porque foi você que trouxe essa questão de associado honorário. Você entende o que é um associado honorário, de fato? Sim, pelo que o Gustavo falou agora, eu entendo. Certo. Porque, assim, o associado honorário, e agora, né, explicando para todo mundo, ele não é um associado ativo, gente. Inclusive, para um associado ser considerado honorário, quando você vai virar ele um associado honorário, a primeira coisa que vai te perguntar é a data de desligamento. Não tem como um associado ativo, como o Gustavo explicou perfeitamente, o associado representativo ser honorário também. Não existe essa possibilidade. Eu vou até olhar essa situação de Capelinha, porque pode ser um erro grave, inclusive. Mas aí a gente depois analisa se foi um erro do sistema, porque isso pode acontecer, ou se foi, de fato, alguém que se equivocou no lançamento. Mas aqui eu acho que ele consegue mudar sim, tá, Casita? Como secretário. Se ele tá indicado bonitinho, acho que ele consegue mudar. Mas é bom a gente verificar antes, Lucas, de você mexer lá, que a gente te dá a devida atenção. Aí, beleza. Tô aqui no MyRotary, né? Rotaract Belo Horizonte, Marilene Carvalho, associados.
21 associados. Por quê? Porque não consta nenhum associado honorário no MyRotary. Não temos. Não colocamos associado honorário ali no MyRotary, porque fica mais confuso. A gente só mantém no portal da Rotaract Brasil. Qual que é o ideal? Que esteja certinho nos dois. Só que por um aspecto de organização, o clube optou por só deixar no portal da Rotaract Brasil, que é onde muitas vezes a gente faz valer as principais informações por praticidade, por ele ser mais moderno, ser mais fácil de mexer e ser mais prático. Aí é isso, tem que sempre estar batendo o número de associados. E todos aqui, ó Lucas, associado, tudo bonitinho. Ó, Amigo, status do associado. Representativo. Eu ia falar para você fazer isso agora. Perfeito. Os associados aqui representativos. Aí, beleza. Aí, se eu venho aqui e coloco, ó, associado honorário. Não tem. Tem até de falecido, porque no Rotary é constante, infelizmente. Ou felizmente, né? Às vezes as pessoas estão descansando. Enfim, depende de como vocês entendem esse aspecto de vida. Enfim, era isso um pouquinho do que eu queria falar com vocês. Espero que não tenhamos dúvidas. Se tem dúvida, pode me falar que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Desculpa pela demora, mas secretaria é uma coisa que demora mesmo. Tem muitas coisinhas que a gente precisa entender. E o mais legal é essa troca mesmo. O Alan está ajudando, da Caroline está ajudando, dos Lucas participando. Então eu acho que ficou bem legal aí, da Esther ter participado também. E aí, mais alguma dúvida, gente? Eu tenho. Pronto, vamos lá. Gustavo, sobre colocar as atas no Drive, qual é o formato adequado? Pode ser PDF ou tem que ser o Docs? Tipo Word? Sempre PDF, porque precisa estar assinado. Uhum. E aí você não consegue assinar o Docs. Ok. Tem que ser sempre PDF, e aí a minha sugestão, faz o PDF, e aí envia o PDF para o presidente, para ele assinar com o Gov.br, ok. E aí depois você, como secretário, assina com o Gov.br também. Tá ok. Sempre Obrigado. PDF. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não temos mais dúvidas, aí eu me coloco à disposição, e aí eu vou me colocar, tanto eu quanto a Bruna, tenho certeza que ela também estará à disposição de vocês. E se vocês tiverem alguma demanda pontual, às vezes ficou constrangido, não quis trazer alguma coisa que é muito específica do clube de vocês, não tenho receio em mandar mensagem. É muito melhor a gente mandar mensagem e buscar saber fazer a coisa da forma correta do que ficar com esse medo e fazer as coisas da forma errada. E aí é tipo assim, não é que tem um certo e que tem um errado, mas é que às vezes esse errado é algo que pode prejudicar o seu clube lá na frente. É algo que pode prejudicar, talvez, uma pessoa de receber uma honraria por tempo de associação, porque a associação dela estava de forma incorreta num portal ou algo assim. Então, assim, é muita responsabilidade essa nossa função, mas é muito tranquilo também. Não é o melhor dos mundos, não vou falar que é fácil, mas dá pra gente fazer e dá pra gente gostar de fazer isso. Quando você termina tudo, aquela sensação de trabalho bem feito, de dever cumprido, isso não tem algo que nos gratifique mais do que saber que a gente fez um trabalho bem feito. E eu acho que secretaria é sinônimo disso, é sinônimo de trabalho bem feito, porque sem um trabalho bem feito, a gente não consegue ser secretário. Então, parabéns a todos vocês pelas funções que vocês estão ocupando, que a gente tenha um ótimo ano rotário em conjunto, e qualquer dúvida, qualquer problema, não hesitem em mandar mensagem, estou à disposição de vocês. É isso. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigada.